Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos dar início a mais uma reunião do Conselho Departamental. Hoje a gente tem dois pedidos de antecipação de pauta, né? Um é da chefe do departamento do INEL, professora Aparecida Cardoso, que vai precisar se ausentar um pouquinho mais cedo. E o outro é uma antecipação do DALB, também que vai precisar se ausentar um pouquinho mais cedo. Eu queria saber se o CD nos permite fazer essa troca. Obrigada. Então a gente começa com a solicitação de aprovação da ata do CD ordinário de 25 de agosto de 2023. Vocês têm algum ponto a acrescentar à ata? Podemos aprovar? Sim. Tá ótimo. Um outro ponto que o Dalby vai falar um pouquinho melhor sobre ele, então vou falar rápido sobre ele. Não sei se vocês viram, a gente colocou até nas redes sociais. Ansiosa. Então. Ok. Vou chamar. Isso. Um outro ponto. Então, vamos fazer uma inversão. A gente está recebendo também a chapa candidata à direção do ILE para a próxima gestão. Então, nós vamos receber a professora Janaína Cardoso e o professor Rodrigo Campos. Porque eu não estou. E aí, como é uma chapa de continuidade, na verdade, a ideia da chapa foi apresentar um pequeno relatório, né, da gestão 2020-2023, que é uma ciência, né, a comunidade do que tem sido feito, e que está em andamento, né? E eu vou passar a palavra então à professora Janaína e ao professor Rodrigo, que deve estar chegando aí. Não, sou a Janaína. Professora Janaína, então. A nossa ideia, na realidade, o relatório não é só eu e o Rodrigo, né? A Naira também, né? Porque nesse momento eu acho que é muito mais a Naira e a Janaína. O Rodrigo está apresentado, né? Então eu queria apresentar a nossa chapa, Janaína Cardoso, estou me recandidatando à direção do INE, e o Rodrigo Campos, candidato a vice aqui do ILE. Rodrigo é de espanhol, e aí essa nova gestão. A gente também já tem alguns nomes, né? A ideia, a gente tem a Naira, eu não fico livre da Naira não, porque eu adoro a Naira. Adoro você também. Mas a Naira, então, eu fico até assim, será, né? Será, né? Foi convidada para a coordenação de graduação. Convidamos também a Magda, que também já aceitou, para a coordenação de graduação, né? E o Alexandre para licenciaturas, né? Esses são alguns nomes que a gente já tem alinhavados, né? E aí agora a gente queria apresentar um relatório, vai ser em duas partes. Esse CD a gente vai fazer um apanhado geral de ações. E no outro CD a gente vai trazer números, tá? Porque eu não consegui levantar os números que eu queria para hoje. Então, pode passar, por favor. A pandemia, eu acho que a gente foi bem circular, a nossa unidade foi bem diferente de outras unidades da Letras, até por eu ter essa familiaridade com a tecnologia e poder contar, eu botei essa imagem aqui. Essa aí foi a nossa primeira colação de grau depois, que não é pós, ainda estava, tanto que nós estamos com a máscara, mas presencial, né, depois da pandemia, porque nós tivemos várias à distância, e essa daí foi presencial. E aí eu botei esse momento, porque ainda era pandemia, mas a gente já tinha vencido o primeiro momento, que foi o distanciamento. Então a gente teve um trabalho muito grande durante a pandemia,
nós fizemos vários treinamentos para os docentes, e discentes também. A gente contou com colegas, né, como o Felipe Mansur e o Alexandre para ajudar com a AVA, mas também no RP, eu com o Wellington e Lucas, trabalhando sobre como trabalhar com o RP. Nós tivemos muitas atividades, os professores compraram a ideia mesmo, né? Então entre abril e setembro de 2020 foram muitas atividades. Eu escrevi um texto sobre esse período e aí eu descobri que tinham mais de 30 atividades por mês. E nós tentávamos, né, Nária, fazer uma atividade por dia, mas nós não conseguimos. Então, às vezes, tinha uma atividade de manhã e outra à noite, e só tinha uma sala da EMB, que era a sala com o meu nome, né? Mas que, na realidade, só tinha uma sala para todo o ILE. Mas a gente, às vezes, tinha eventos de manhã e de noite. Nós tivemos também, a Cláudia está aqui, eventos internacionais, né? Então, o exemplo que eu sempre dou foi do Galego, né, do Instituto Galego, aquele evento que foi imenso, realmente contou com pessoas do mundo inteiro, mas não foi só, né, nós tivemos vários eventos assim, internacionais, que aí facilitou, inclusive, a participação. A gente tinha o Espaço Letras, AVA, Espaço Integrado, que no início era eu que tinha que responder tudo, né, era uma tristeza, mas depois tivemos mais colaboradores, e que a gente também trabalhou muito em conjunto e ali dava informação, ali fazia tudo, né? E aí tem os bastidores, um lado que eu gostaria de falar, que algumas pessoas não sabem, mas durante a pandemia o ILE também ajudou fora do espaço do ILE. Então, foi a questão, por exemplo, da tradução, eles pediram ajuda para tradução, para trazer respiradores de fora. E aí o escritório de tradução aqui do ILE ajudou na tradução dos documentos. E a outra coisa também foi a busca de parcerias. A PR4 precisava de equipamentos para os alunos, né, da UERJ como um todo, e aí conversaram com a gente conversou com vários governos, tentando verba, conversamos com o japonês, né, o governo japonês queria ajudar de algum jeito, só que o edital japonês era muito específico e a gente não conseguiu entrar por aquele edital. Nós conversamos também com o governo da Alemanha, que também eles, naquele momento, não tinham como ajudar, não lembro direito lá pela parte do hospital, e teve o governo americano. O americano, eles queriam dar os equipamentos que eles já tinham, mas não pode fazer esse tipo de doação pública, né? Assim, quando é direitinho, não pode. Não. Mas aí o que aconteceu? De qualquer forma, teve muita conversa, eu agradeço a todo mundo. Eu estou falando só desses 3 governos, mas a gente conversou com outros também, se eu não me engano da França, já não sei, porque a gente foi pedindo para todo mundo. Então, e todo mundo tentava ajudar de alguma forma. Então eu acho que a gente até conseguir a PR4 acabou usando a própria verba da compra de materiais, né, e comprando o tablet com aquela verba. Mas a gente teve uma ação também, eu acho isso importante dizer. E agradecer a todos os envolvidos. O acolhimento de alunos idosos docentes, a gente, na época, fazia o web conversa com os alunos e o web conversa com os docentes. O docente teve até, o pessoal novo teve até festinha, né, online, com poesia e música, né? Foi bem legal o acolhimento dos docentes. A Secretaria de Graduação, eu acho que graças principalmente ao Zélio, né, que teve umas ideias ótimas, e aí a gente passa a ter a Secretaria de Graduação online. Então, e que até agora continua usando algumas daquelas ideias, usando mais Google Forms, né, para fazer os trabalhos. Não, eu falar, não é só o WhatsApp. Tem o WhatsApp, mas tem um outro detalhe. Durante a pandemia, tinha atendimento pela RP uma vez por semana. Que, assim, nenhuma autoridade tinha esse tipo de trabalho. Gigantesco. E também o SEI. A entrada do SEI, ela, embora seja trabalhosa, né, para você aprender a lidar, mas foi ótimo para a gente durante a pandemia, porque facilitou muito o processo administrativo. Então foi
dois lados, né? O lado de ter que aprender, mas também nos ajudou. Pode passar, por favor. Aí eu não tinha uma foto com todo mundo, por sinal, a gente tem que fazer uma foto da equipe, a gente não tem foto. Aí eu usei a foto do pessoal que estava entrando, como não tinha todos, eu usei do lado, né, dos novos professores. Isso foi um lançamento do portal e recepção dos novos funcionários, técnicos e docentes. E aí, quando nós recebemos, quanto ao pessoal, a gente não recebeu, né? A gente chega com uma secretaria de departamentos que não tinha ninguém, né? E para a gente foi muito difícil. Eu entrei, né, teoricamente, seria eu, na realidade fui eu e Naira, mas no dia 1º de março, no dia 13 de março a gente vai para casa. E aí, só que entre 1 e 13 a gente descobre que a gente não tem ninguém de apoio à direção, nem na assessoria e nem na secretaria de departamento. Então, o que aconteceu? Nós fomos a secretaria de departamentos durante a pandemia, nós fomos assessores de nós mesmos, né? Durante a pandemia. Foi muito complicado essa fase da pandemia e depois também, quando nós voltamos, nós tínhamos que criar uma estrutura numa UERJ completamente diferente. Então, a gente já antes não queria aquela mesma estrutura. Mas depois da pandemia não tinha mais jeito, tinha que alterar. Então, a gente precisaria de pessoas que ficassem responsáveis pelo SEI, pelo departamento pessoal, pela comunicação, que eram áreas que não existiam antes, né? E compras sempre existiu, mas não uma pessoa para compras. E aí foi importante para a gente essa nova estrutura. A gente também consegue os intérpretes, graças a Deus, graças a Deus, muita luta, né? Durante todo esse tempo, consegue os intérpretes de Libras. Consegue-se também os concursos de docentes, dá prosseguimento aos concursos de docentes e as seleções de professores substitutos. E aí, atualmente, a gente conta com concursados, pessoal da Verde, que são pessoas terceirizadas, né, de uma empresa. Nós temos 2 pessoas da Verde na Secretaria de Graduação. Nós temos contratos via CEPUERJ, bolsistas e estagiários da FAETEC, que muito nos ajudam. Hoje ele está lá, eles são super importantes para a gente. Nós temos estagiários da FAETEC no áudio e vídeo, na informática, da FIA também, da informática e na administrativa. Pode passar. Infraestrutura. Bom, aí a gente chega na pandemia e... Bom, primeiro que não foi assim, a gente chega depois da pandemia. O que aconteceu? Eu tive que vir aqui porque houve um roubo durante a pandemia, houve um furto, né? Não é roubo, furto. Houve um furto. Não só nesse andar, mas houve um furto. Pegaram uma pessoa, essa pessoa estava com equipamentos nossos, e aí eu venho aqui durante a pandemia, e aí quando eu chego na Secretaria de Departamentos e ali na assessoria, né, era tudo revirado, uma imagem horrorosa. Chego na sala do Kleber, tudo revirado. Na sala da Leila, né, da coordenação de educação, tudo revirado, porque ele foi para a sala, o que se acha, né, que ele foi para a sala onde a Leila trabalha, passou por aquele respirador, aquela parte lá de cima, foi para a sala do Kleber. Na sala do Kleber tinha um claviculário, e aí ele fez a festa no claviculário do Kleber. Lá, uma das coisas era a direção, ele entra na direção e limpou o claviculário da direção. E aí foi passando. Só que muitas das salas não tinham nada para ele levar, carregar. Então ele pega específicas. E no Lidil ele nem conseguiu entrar, nem a gente. Porque a gente também ali tem um segredo tão grande que nem a segurança da UERJ conseguiu abrir o Lidil. E que foi nossa sorte, né? Mas, então, essa questão do roubo foi complicado, lidar com segurança, e isso no meio da pandemia, tá? Mas também, o que aconteceu? Como foram 2 anos fechados, nós saímos para 15 dias. Então, para vocês terem ideia, teve um ar-condicionado que ficou ligado. E aí era lá na sala onde era a Simone antes. E aí, quando eu cheguei lá, eles chegaram a desligar depois, né? Depois de um bom tempo. Estava uma poça d'água, né, escuridão, mas aí com a poça d'água, porque o barco tinha ficado ligado. Então,
Se vocês vissem quando eu cheguei aqui, tudo parecia que você ia voltar amanhã, entendeu? Então, às vezes você deixa um monitor ligado, ou deixa uma coisa ligada assim, sabe? Era assim, tipo, ó, amanhã eu volto, ou então, esqueci, daqui a pouco eu tô lá, tudo bem. E aí era tudo uma coisa muito esquisita. E aí, o que a gente, quando retorna realmente, que é o final de 2020, início de 2022, os aparelhos já estão com problema, os computadores ficaram 2 anos sem funcionar, então também deram problemas, os banheiros quebrados, toda uma situação complicada. Porque 2 anos parado, a Cupim, né, lá na Secretaria de Pós-Graduação, as obras do banheiro paralisadas, ou seja, era o fim do mundo, né? Era o Apocalipse. E antes da Apocalipse, também, não sei se vocês lembram, não sei se lembram que já faz um tempo, né? Mas o bloco D, as cadeiras azuis que deixavam você sentava, quando levantava saía azul, né? Rasgadas e que tinha aquela coisa. Então, e quebradas e tudo mais. E aí, então, a primeira coisa que a gente fez foi renovar as carteiras, né? A gente renovou não só a do bloco D, mas todas as carteiras que estavam quebradas lá naqueles, né, para manutenção e conseguimos. Então, a gente tem agora muito mais cadeira até do que tem lugar para botar cadeira. Mas conseguimos as carteiras, renovar as carteiras. A gente também, o laboratório do bloco 12 também foi uma coisa horrorosa, que estava pingando, tinha goteira, o ar estava quebrado, consertamos o teto da UERJ e o laboratório do 12. Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo, porque eles descobriram que era a goteira no teto da UERJ. E aí consertamos o teto da UERJ, eu tinha que cobrar bosta, né? E colocamos o ar no mesmo dia. O pessoal da limpeza também foi maravilhoso. Gente, eu não posso nem... Eu tenho que agradecer muitas pessoas aqui da UERJ. E o Revolut também, que era uma coisa assim que ninguém usava. Não pode quebrar, não pode usar, não pode fazer. Vamos usar, usem, né? Revolut, 12º andar. Conversa constante com a prefeitura. Eu diria que o Geraldo não me aguenta mais. O Geraldo é o prefeito. Eu falo prefeito quase que diariamente, né? Mas ele nos ajuda muito e nos responde muito bem. Eu estava falando com o Rodrigo que ele, com outras unidades, nem todas as unidades são conosco, mas também eu tenho muito carinho por ele, também sempre elogio o trabalho do Geraldo. E ele sempre responde a gente, né? Chegar ele responde. Então eu tenho que agradecer a prefeitura. Às vezes não dá para fazer, porque não dá para fazer. Não é. Quadros interativos. Vocês estão vendo esse aqui também, que aí ele estava falando assim, mas aí foi da UERJ. Não, gente, ó, entre aspas. Por quê? Esse aqui era um piloto, era um estudo piloto. Então nem toda unidade ia ter. E aí outra pessoa que não me aguenta mais é o Fábio. E aí o Fábio, que é da informática, do DGTI, eu falo assim para o Fábio, olha, se você não me der um quadro, pronto, está gravando, se você não me der um quadro, eu te tiro do francês, porque ele faz francês, fazia, né? Francês não me conta. Eu disse, se você não fizer um quadro, não vou te dizer, mas é de brincadeira, gente, ele nem dá mais no francês. Mas o que acontece? A gente conseguiu nessa ligação, que é uma ligação positiva com o primeiro andar, que eu acho importante que a gente mantenha, a câmera, aquela câmera, não está aqui hoje não, né? Aquela está ali. Aquela câmera, ela foi pilotada aqui e Edu, mas o nosso foi o primeiro lugar que eles perguntaram, quer? Eu quero, né? E também o quadro interativo também, foi um dos primeiros a ser colocado e a gente ainda tem direito a um outro, que ainda não veio, tá? Vai vir na segunda leva. Nós temos agora outros quadros interativos. Nós temos o da Roberta, o projeto da Roberta, que há quantos anos que aquele quadro estava naquela caixa lá, que eu nem sabia o que era aquela caixa, e o quadro estava na caixa há anos. E aí eu fui, abri a caixa, descobri que era um quadro e a gente não sabia de quem. Mas aí eu comecei a ver com a informática, e a informática viu que o quadro estava funcionando, e depois eu acabei descobrindo que era da Roberta, de um projeto da Roberta, e está agora no Lidio.
E nós temos o terceiro quadro interativo, que é o da Thaís, que está chegando aí também. E no planejamento eram 3 quadros, nós já temos os 3 quadros interativos, mas a nossa ideia não parar aí não, a gente quer mais quadros interativos também. Na realidade, nossa ideia é equipar todas as salas e nós já conseguimos os computadores para todas as salas. O que está faltando é o projetor ou TV. Para algumas salas vai ser TV grande, né, uma TV grande, e outras vai ser o projetor. Esse aqui está ainda em processo na GAF, e é um processo que demora um pouquinho. Agora, eu tenho que agradecer... das câmeras eu nem falo mais, porque das câmeras eles disseram tem que botar câmera depois do conforto. Eu estou desde 2021 até agora e as câmeras ainda é um processo demorado, gente. Processo de compra demorado. Mas o que eu ia falar, eu queria agradecer também os projetos. Eu botei o nome de professores, porque eu não sabia o nome dos projetos todos, depois eu vou fazer bonitinho. Mas eu tenho que agradecer aos projetos, porque na realidade, muitas das coisas que a gente conseguiu fazer foi em conjunto. Então, o IRI não é uma direção, mas é todo o grupo. Então, o projeto, o próprio Lancem, o Flávio, conseguiu, encheu a paciência da PR2, conseguiu repor os equipamentos lá, os equipamentos do furto, né? A Thaís falando. Eu acho que é o Lab Grátis, da Thaís, Magda e Vânia. Que, nossa, está equipando a sala 2 e também está ajudando na 32. Entender que é uma coisa, porque eu entendi à frente da prestação de contas. Entender é um projeto de humanidade do LIG. Isso. E que também fazendo um trabalho FAPED. Mas isso aqui, gente, são só alguns, tá? Tem vários projetos aí que ajudam a fazer isso. Pode passar, por favor. Planejamento e orçamento participativo. Aí, uma coisa que a gente recebe sempre parabéns, tá? Da Diplano, porque a gente faz o que teria que fazer desde o início. Em 2020, a gente organizou um orçamento participativo mesmo. Todos os setores fizeram o seu dever de casa, apresentaram suas propostas e nós fizemos um orçamento. Aí vocês vão perguntar, e por que só em 2020? Porque de lá para cá, o que a gente fez foi só trocar prioridade. Tá? Porque na realidade a gente ainda não conseguiu fazer tudo. Então a gente tem tentado, ao invés da verba do governo, a gente tem usado verba CIPUERG, verba do LICOM, verba, né? Ou da própria DAF, mas do nosso jeito, assim, comprando pela unidade. Mas assim, o que a gente tem feito em geral é trocar só a prioridade. Por conta do furto, a câmera virou prioridade 1. E assim vai. E algumas coisas a gente consegue, outras não. E a gente vai andando assim. A gente pretende, no próximo ano, a gente vai fazer uma revisão desse planejamento. Na realidade, a gente faz sempre um ano antes, tá? Então, por exemplo, 2020 a gente fez para 2021. 2021 para 2022, 2022 para 2023. Então, a gente já está no processo de 2024. Já tem uma planilha de 2024, que na realidade nada mais é do que a mesma de 2020, só que baixando o que a gente já fez. Tá? E entrando alguma coisa que a gente gostaria que tivesse. A visita da Diplan foi muito boa, eles vieram até a unidade mês passado, e aí eles elogiaram muito a gente, disse que a gente tem feito direitinho o dever de casa e tudo mais. E que a gente realmente, eles dão a gente nós somos 3, tá? Eu, a Ariane e o Alexandre, que representamos o IRI. E depois eu explico melhor quando a gente for fazer o orçamento ano que vem, vocês vão entender melhor. Agora, tem essa questão do tempo, que eu não sabia, eu aprendi, eu e o Alexandre principalmente, mas que a coisa leva tempo mesmo. Não dá para você dizer assim, pensar, opa, vou fazer agora, depois não é. Leva tempo. E aí a gente tem uma planilha de acompanhamento e as coisas são de 2 anos. Às vezes é para você conseguir um negócio de 2 anos. Os computadores,
a gente levou uns 2 anos mesmo para conseguir os computadores. E, na realidade, até às vezes coisas que a gestão anterior tinha pedido e que até agora também ainda não chegou. Tá? E o uso das verbas CEPUERJ, que foi importante para a gente ter aquela verba e começar a usar. O bom é que eu tive Valéria, que é outra pessoa maravilhosa, né, que agora vai ser diretora do CEPUERJ, uma felicidade. E a Valéria chegou para mim, logo assim que a gente fez, olha só, gasta esse dinheiro, porque as outras gestões não gastam dinheiro. Olha que problema. Aí eu falei assim, não tem problema, nós vamos gastar. Tem que gastar direito, mas vamos gastar. Agora, para gastar não é fácil não. Não é fácil gastar não. Pode mudar, né? Pode passar, né? A comunicação, eu acho que o grande ganho foi a comunicação. E aí eu devo agradecer, antes de mais nada, a Bruna da Naira, né? Tinha uma Bruna minha também, a Aline, o Wellington, Lucas, todas essas pessoas que eu estou falando são alunos, tá? Alunos, e eles eram voluntários nisso, porque eles eram voluntários. Agora, depois da outra fase, entra Josevan, né? A Michele, os meninos do áudio e vídeo, né? O Thiago e o João. Eu tenho que agradecer a Maria Célia, que também trabalha, a Carlota, que faz a revisão, a Caroline, que agora entrou na equipe também. Então, a gente tem uma equipe de comunicação que não existia e uma equipe que tem dado certo. A gente tem lá os nossos probleminhas de vez em quando, mas a gente está seguindo. E aí conseguimos finalmente o site, que foi outro parto, né? Dificuldade. E tá, aquilo que eu já falei, atendimento da Secretaria pela LNP, espaço integrado como espaço de comunicação, mural do INE, que agora está numa nova versão, mas eu acho importante as redes sociais, essa questão. O Josevan tem trabalhado muito bem, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente tem o WhatsApp para alunos, também, que também trabalha em segmentos. Transmissões de bancas e eventos, e aqui eu aproveito também para dizer, professores, por favor, o pessoal se animou, né? Aí se animou, aí manda 2 eventos no mesmo dia, pediu transmissão. Não dá, né? Então, vamos pensar nisso aí. Mas, assim, as transmissões de bancas e eventos, projetos aprovados dos novos murais, que daqui a pouco vocês vão ver aí, e a nova sinalização, que também vai ser feita em breve. E a gente tem as revisoras, a Caroline, que está aqui, e a Carlota. Pode passar. Pode passar. Isso aí aqui eu não tinha também de pessoal, vocês veem que as fotos são sempre em festa, né? E aí eu botei aqui, a gente tem, foi aniversário da Naira, né? E aí foi uma festa surpresa para a Naira. E aí eu fiz assim, ó, essa daqui está bem representada porque você tem aluno ali, tem professor, técnico, tem de todo mundo, né? De contrato, está todo mundo lá. Então, pensando em pessoal, uma coisa que nós fizemos foi ter uma pessoa responsável por uma ligação entre a gente e a SGP, que é o Gilberto, tá? E que fica em conversa constante com diversos setores, né? Ele fala muito com frequência, fala muito com o pessoal de férias, fala muito com o pessoal de tudo, né? Defim para verba, né? Para dinheiro e passagem. Então, assim, eu acho que é uma pessoa importante para a gente. Ele busca intermediar questões que normalmente seriam resolvidas lá individualmente. Então, muitas vezes eu ligo para a Cláudia e a Cláudia diz assim, Janaína, mas isso é individual. O professor, o técnico tem que ir lá embaixo. Aí eu digo assim, ai, Cláudia, não dá para fazer. E aí, assim, e a gente acaba tentando ajudar. E às vezes é mal entendido, né? Como a questão das férias. Não é uma questão nossa, e aí nós tivemos problemas de colegas que estavam com problemas para marcar férias, e não é uma questão nossa. Foi uma questão daquela pessoa ter uma licença médica na época que teria que ter férias. E como o professor tem que tirar férias em períodos específicos, foi muito complicado marcar as férias. E aí alguns colegas não entenderam isso. Mas, de qualquer forma, conseguimos, eu acho, quase todo mundo, resolver. E às vezes o problema estava dentro da saúde, não era nem do SGP. E muito menos do INE.
um mapa de frequência, que a gente também manda sempre pontualmente, pedidos de afastamento, que ele também trabalha, e pedidos de diárias e passagens, que foi a última coisa que ele agora está trabalhando também, né? Pode passar, que aí ele tem que falar com a DAF também. Compra de prestação de contas eu vou deixar para o próximo CD, tá? Mas aqui são os computadores que chegaram, tá? Os computadores para as salas de aula. Pode passar. Eu vou trazer depois. Patrimônio também. Nós recebemos dois processos, um processo bem complicado, tá? Em relação ao patrimônio. Na realidade são dois, porque um era um processo que tem uma questão jurídica e o outro era um processo em que mudava os gestores de patrimônio. E aí eram dois processos complicados. A gente tem conversado com a auditoria, eu só posso agradecer ao pessoal da auditoria também, que tem sido muito bom para a gente, tem conversado muito com a gente. E a gente, então, eu queria sair, eu falei para eles, eu queria sair dessa gestão já com tudo organizado. Ainda não está como eu gostaria, mas a gente já conseguiu fazer um levantamento de tudo que tem dentro do ILE, e a gente está vendo esse processo, como eu falei no último CD, de trazer o patrimônio, tirar dos professores, né? Eles vão ser trabalhados com técnicos, mas não técnico só não, mas um grupo de técnicos, e a gente tem conversado muito com a auditoria para ver a melhor forma possível para que isso seja feito, e eles estão sabendo, né, que a gente está se mexendo para isso. E a Magali já pode se aposentar sem problema, Poliana, e a Magali já pode se aposentar sem problema, que ela a Magali, porque tinha uma questão de patrimônio e que já está resolvido. Tá? Pode passar. Ela já sabe disso, tá? Você fala. Em relação com outros setores da UESP, eu acho que também, vocês já viram pela minha fala, que a nossa relação com os outros setores é vital, é muito importante e tem sido muito positivo. Tá? Primeiro, claro, o CH. O tempo todo, Bruno, Rodrigo, Fred, o tempo todo, dependendo da dúvida, dependendo do problema, a gente está ali no 10º andar, né, e eles sempre nos acolhem. Então, para a gente, o CH foi muito importante. E não só o CH, o Bruno, o Eveline, o Fred, o Gabriel, o Rodrigo, mas também os colegas do CH. As direções, né? Eu agora estava ali com o Washington, conversando com o Washington, já pedindo os favores, Ana Santiago, Washington, Ana Jacó. Gente, durante a pandemia, como um aluno, a gente teve alguns casos de alunos com problemas sérios, psicológicos, eu ligava para a Ana Jacó, a Jacó arrumava encaixe para aluno e alunas. Então, eu só posso agradecer aos colegas das outras unidades. A Ana Jacó é de psicologia, tá, gente? E o Washington é de educação. Então, assim, a gente tem isso é importante para a gente. O CEPOEG, a Valéria, que nos ajudou muito. O CAP, a gente está sempre em conversa, tanto o Geraldo, como o pessoal da pedagogia, da licenciatura, como a gente também, com o DLL. A ouvidoria, ele é um amor, gente, assim, é maravilhoso. O ouvidor, é o ouvidor mesmo, né? O de Cíntia, a Cristina Russi, que também conversa o tempo todo com a gente, com a Alessandra, a SGP, a Cláudia, tanto que Alejandro, desculpa, a gente até convidou os dois, né? O Fábio, que está do lado de lá, que é da informática, e a Cláudia, que é da SGP. Corregedoria, que a Vanessa tem nos ajudado também muito, o DEP, a Karen, que também ajuda por demais, né? E a Gisele, que é a pedagoga aqui. O Latique, que Márcia Taborda, trabalhando todo e sempre, me ajudando com AVA até no meio do carnaval, finais de semana, sábado e domingo. Prefeitura geral também sempre nos ajudou, PR1, PR2, PR3, PR4. A gente fez muitas ações conjuntas, né, com todas as PRs. Outras direções que eu já falei, né, no Fórum de Diretores do CH e no Fórum de Diretores Geral. Então, isso para a gente foi, pode passar, para a gente foi muito importante.
E tinha uma coisa que o William parecia um pouco distante. Por que eu estou falando tudo isso? O William era um pouco distante de alguns setores, né? E eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem isso. Internacionalização. A gente tira o gestor de intercâmbio e bota uma coordenadora de internacionalização, que é a Nanda, e também a gente tem feito várias parcerias, ela estava nas parcerias, recebendo alunos internacionais. Nós recebemos da França, no meio da pandemia, eu nem lembro o nome da universidade, mas que nós recebemos para fazer intercâmbio até a distância, naquele caso. Se lembra? E aí, porque ele ia fazer presencial, mas não tinha como, aí ele fez a distância. Os intercâmbios nossos, né, nossos alunos indo para fora, e eventos internacionais que a gente tem desenvolvido, muitas parcerias. O setor de japonês é um negócio assim espantoso, como que eles conseguem tanta coisa, o governo mesmo, com instituições japonesas. Podem passar. Eu falo sempre do Japão, porque o Japão é um destaque mas todos os outros também. Pode passar. Ligação modal, não está aí, né? Eles podem agora dizer, não, na verdade não. Maior participação no CD, que eu acho que é uma coisa importante para a gente, essa conversa constante, reconhecimento como representantes eleitos pelos alunos. Então, para todas as vezes que a gente precisa de alunos, a gente reconhece eles como os representantes, ou eles indicam, ou vai ser eles mesmos, né? Apoio em atividades desenvolvidas, a gente procura, né, participar das atividades deles. E apoio na manutenção da infraestrutura, como micro-ondas, né? Eu botei a pintura, fica até em dúvida. Eu sei que a gente ia ajudar na pintura, na pintura não sei mais se a gente ajudou, mas na elétrica eu sei que... Senão você cobra depois, tá? Pode passar. E era uma coisa que eu ia falar, que eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm uma página no portal, tá? E eu vi lá que não tem uma foto legal assim do Dalby. Por favor, mandem texto e mandem fotos para você ficar a cara do Dalby. Porque eu olhei lá e fui buscar, opa, tem foto? Não tem. Não, mas eu falei com vocês quando estava fazendo. Agora estou falando de novo aqui, está gravado. Eu quero foto, eu pedi texto e foto. Mas só que não mandaram, não. Não, tem um texto lá, mas só sobre o que é o Dalby. Estou falando foto, as fotos. Foto tá a foto da UERJ. E o departamento, que era uma coisa do conselho departamental, que para a gente era muito importante abrir esse conselho departamental, eu acho que nós conseguimos, né? Ele é aberto ao público, espaço maior, do que não é uma sala fechada, e tem transmissão, ou gravação, maior número de representantes decentes, convites especiais para esclarecimentos. Então, como a gente chamou o DEP da outra vez, eu já chamei o ATIC, que deve vir no futuro, mas já veio PR1, já veio CH, e a gente tem sempre chamado para conversa. Participação de representantes do SESEP, do consumo e das secretarias. Pode ir. Reforma da legislação, eu falo bem rápido. O Rodrigo está como coordenador, né, de curso. Ele já está. Estou fechando. E aí a gente cria o vice-coordenador de licenciatura, indicação de coordenadores de curso. Já temos as eventos e horários e reuniões. Tem os próximos passos, integração da extensão, finalizar a reforma. Pode passar. Pode passar, extensão. Pode passar. E aí, as propostas em andamento, tá? A gente tem algumas propostas em andamento. Esse aqui, gente, já é o layout dos murais dos corredores, tá? Que a gente é uma das ações. Compras de aparelhos de ar, que está dependendo só do dinheiro do governo. Compras de projetores e TVs para equipar todas as salas, chaves eletrônicas. Concurso docente de livros, as vagas, parece que são 6 vagas. Organização de um guia de rotinas de trabalho e procedimentos para técnicos e docentes, para ajudar sobre os procedimentos. Café com a direção, que foi uma ideia, né? Não, foi uma ideia do Dalby.
E aí a gente já pensou que esse café com a direção também, com alunos, não só alunos, mas docentes e técnicos. E agradeço ao no meu caso vai ser chato. Acolhimento de calouros em parceria com o Dalbe. A gente fez alguns acolhimentos online, agora vamos fazer também presencial. Organização do patrimônio, como já estamos fazendo. Novos móveis para o hall, a ideia, a gente já está conversando com a arquitetura para botar. E aí o Luiz deu uma ideia super legal essa semana que ele viu no nono, que é um balcão com tomadinhas e bancos altos, para os alunos poderem recarregar o celular. Então, nós inserimos os bancos e mesas, mas aí ele deu essa ideia e a gente vai também colocar, que não gasta tanto, é um balcão e a elétrica põe as tomadas, né? Espaço, e também no hall seria também com flores não, plantas, mas plantas não verdadeiras, plantas de plástico, mas que imitem verdadeiro. Espaço para intérprete já está seguindo, segundo o Luiz, só falta fazer a limpeza lá da sala para onde o Alexandre vai, logo depois. Agora, o caso do espaço bebê é mais complicado. A gente tem já a parte financeira, mas a gente não tem um espaço apropriado para criar o espaço bebê. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, porque o espaço bebê tem que ter hidráulica, tem que ter um local para pia, tem que ter hidráulica e teria que ter, o ideal é que tenha janela, né? Não fique num lugar sem janela. Então, por enquanto, a gente ainda tem que pensar nesse caso do espaço bebê, tá bom? Eu acho que é isso. Eu botei esse aqui só porque nesse aí tem dúvida. E tem Mariana também, e tem Nádia também. Mas assim, de qualquer forma, a gente não tem, eu descobri hoje, eu trabalhei a dessa para conseguir fotos. Eu acho que a gente precisa trabalhar uma outra, próximos passos. Mais fotos. A gente não tem foto do Dalbe, não tem um monte de foto, não tem foto de todos os professores, não tem foto dos técnicos, não tem. A gente tem que fazer foto. Então, eu acho que esse também tem que ser uma das propostas. Mais fotos, mais festas, mais encontros. E eu acho que é isso, mais conversas. Tá bom? Beijo. Desculpa. Agradeço a Janaína e a Rodrigo por terem se apresentado aqui. E desejo boa sorte aí na campanha, né? Que a gente tenha mais notícias aí, ótimas notícias vindo por aí. Eu vou ter que sair, gente, eu tenho que ir para o de saúde agora. Tem uma reunião lá de saúde, esse pessoal estava aqui. Obrigada, tchau. Aí ela falou do lance das fotos, a Isabel, né, que é a nossa secretária departamental de hoje, está ajudando a gente. O Luiz achou umas fotos escondidas aqui de muito tempo, né? Eu não era nem aluna nessa época. E aí a Isabel estava escaneando essas fotos para a gente fazer um acervo. Também eu quero agradecer a Isabel porque foi ela que fez os slides da apresentação de hoje, me ajudando aí a secretariar, né? Secretariamos juntas esse CD aqui. Então a gente já aprovou a ata. Eu vou pular o segundo ponto que o Dalton vai falar sobre ele. A Janaína e o Rodrigo já se apresentaram. E aí o último ponto do expediente é a solicitação de ratificação do afastamento por motivo de saúde da professora Luísa Leite, do inglês, né, do setor de inglês. A gente aprovou esse afastamento lá de referendo. Porque o que aconteceu? Na manhã do dia 18 de setembro, ontem, né, a professora teve uma consulta em Brasília. Provavelmente ela era de lá, né, e deu continuidade a esse tratamento lá. Era um tratamento odontológico, ela teve que ir para lá. Mas ela ia voltar no mesmo dia. Isso interferiria nas aulas dela. Então a professora informou que, como não ministraria aulas nesse dia e retornaria no dia seguinte, ela não faltaria nem a aulas nem as reuniões. Ainda assim, ela saiu do estado, então a gente aprovou esse afastamento das referendos. A gente só está dando uma ciência aqui e pedindo aí a chancela de vocês. Nos informes da direção, a gente tem um aviso também, notícia boa, sobre esse sábado, dia 23, que é a visita técnica. A gente fez um contrato de visita técnica para ver se a coisa melhora.
de instalação e manutenção de recursos audiovisuais. Então, o Luiz vai acompanhar isso, e vão ser vistoriadas 10 salas aqui do Instituto, porque tem data show que está na mesa, aquela coisa da gambiarra, né? Então, a gente tem que colocar eles no alto, como esse aqui, e tem os que queimaram a lâmpada, as lâmpadas queimaram, sei lá qual foi o defeito que deu, então vai ter uma vistoria do que está ruim, né, para a gente consertar e fazer a instalação adequada. Isso sábado agora. A nova data da nossa reunião, aquela que a gente estava tentando marcar por e-mail e as agendas não coincidiam, né? Da reunião sobre as rotinas e procedimentos administrativos da Secretaria de Graduação, coordenações de ACC e graduação, será no dia 3 de outubro. Né? A maioria está ciente, mas eu acho que tinham alguns coordenadores de curso que não constavam naquele e-mail. E o Dalby, não sei se recebeu, depois que se não recebeu, fala. Receberam, né? Tá. Então, vai ser importante a presença do Dalby também, porque a gente vai discutir, inclusive, a nova listagem de ACCs, para tentar facilitar aquilo ali para os alunos, né? Aumentar o quantitativo de horas válidas, inserir atividades que hoje não estão ali validadas, mas que poderiam ser validadas. Então, a gente marcou para 3 de outubro, às 14, na sala RAC 114. A gente achou que lá ia ser um pouco melhor, porque lá tem as mobilidades das cadeiras, né? E a gente gostaria da presença dos coordenadores de curso e de setor. Os dois, né? Os chefes de departamento a gente fez convite, claro, estendido, mas vocês não precisam ficar preocupados se não puderem ir, né? Porque é mais uma rotina direta, né, dos coordenadores de curso e setor. Então, a colação de grau, né, que é o nosso último informe, nós teremos a próxima colação de grau dia 5 e 6 de outubro, na Capela Ecumênica, às 18 horas, então estão todos convidados. O próximo ponto, que é ainda do expediente, é o da internacionalização, que é uma solicitação de aprovação do intercâmbio da aluna do curso de Letras Português e Inglês, Marina Cimeira Cunha, na Universidade de York, Canadá, entre 1º de setembro e 31 de março de 2024, com bolsa ELAB. A aluna deverá ser afastada junto ao DAA no semestre letivo de 2023.2. A documentação e a carta de aceite já foram encaminhados a nós por e-mail. Então, a gente pede aí, pedido da Alejandra, nossa coordenadora de internacionalização, a aprovação de vocês. Eu queria fazer uma inversão, antes da gente entrar na ordem do dia. A professora Aparecida, chefe do Linel, disse que teria que se ausentar um pouco mais cedo hoje. Eu queria saber se vocês permitem essa inversão em relação ao Linel. E se na sequência a gente pode chamar o Dalby, que também está com uma questão de horário aí, mas acho que vão ser rápidos. Sim? Então, Aparecida, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Com meus agradecimentos aos colegas por permitirem essa antecipação do Linel. Então vamos lá. O primeiro ponto é do setor de espanhol. Solicitação de autorização. A professora Alejandra Joselvitz solicita autorização de afastamento para participar do 37º ENAMPOL, Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, no GT Discurso, Trabalho e Ética, cujas reuniões acontecerão de 3 a 5 de outubro na Universidade Federal Fluminense. A professora informa também que o evento impactará nas aulas da pós-graduação na UERJ. Setor de francês. A professora Estela Maria
Sardinha Chagas de Moraes pede autorização de afastamento para participar das 18ª CEDIFALEC, Congresso Pan-Americano dos Professores de Francês da FIP, em Brasília, de 20 a 24 de novembro de 2023, sem pedido de diários, onde realizará 2 comunicações. Laura, me perdoe, tá? De Rei de Brasília, Canlar et l'histoire ne font qu'un. Et étonnant voyageur, à quoi reconnaît-on un Brésilien dans une équipe étrangère? Além disso, ela vai coordenar um simpósio com as professoras Maria Elizabeth Chaves de Mello, da UF, e Maria Ruth Machado Fellows, UERJ, le récit de voyage, la découverte de l'autre et les situations transculturelles. Accessoire. Eixo 3, é isso? O professor Pedro Armando de Almeida Magalhães pede autorização de afastamento para participar das 18ª CEDIFALEC, Congresso Pan-Americano de Professores de Francês da FIP, em Brasília, de 20 a 24 de novembro de 2023, sem pedido de diárias, para realizar a comunicação Soutien actuel de l'APFJ, eu não sei como é que vocês dizem, e de l'AFBF, à la formation des professeurs de français dans l'État de Rio de Janeiro. Aprovado? Aprovado. Essa eu vou treinando, tá, Laura? E qualquer coisa eu vou pegar o livro com você. A professora Luciana Persício Nogueira Preti pede autorização para afastamento sem pedido de diárias durante o 22º Congresso Anual da SDM, Société de Novizienista, que acontecerá de 10 de abril de 2024 a 12 de abril de 2024 em Londres, Inglaterra, para a realização da comunicação. Scan incógnito, custo de simulatério. Documentos encaminhados por e-mail. Aprovado? Aprovado. E o pedido de aprovação lá de referendo para a professora Laura Campos participar do 14º Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da USP, SAPIM. Participação como professora debatedora da mesa 3, coordenada pela professora Ana Feidrich, no dia 14 de novembro de 2023, das 9 às 12 horas. A referendo é aprovado. Setor de Italiano, o professor Davi Pessoa pede aprovação para sua participação já em curso como jurado do Prêmio Oceanos 2023 de Literatura. Declara que haverá recebimento de colabore e esclarece que a colaboração não interfere em suas atividades na UERJ. Aprovado? Então, muito obrigada. Obrigada, senhora. Então, eu chamo o Dalby. E antes de passar a palavra para o Dalby, eu esqueci que o nosso guia de coordenador da especialização entrou em contato comigo, mas disse que a gente precisava colocar um pouco na pauta, não está aí nos slides, ele encaminhou ainda agora. Mas, então eu vou ler aqui pelo WhatsApp. Ele pede a aprovação dos relatórios de conclusão das turmas de língua latina, literatura brasileira, linguística aplicada ao inglês e tradução italiana. Tradução de língua italiana. Eu posso encaminhar todos os relatórios italianos de autoescrever, eu posso encaminhar você. Podemos aprovar? Sim. Aprovado. Por favor, deixa eu mudar o link da mesa. Vou passar a palavra a Luísa, nossa presidente de seis, e estamos na presença da Morgana também. Gabriel e Carol, se puderem registrar que a gente precisa incluir o ponto da especialização que não está na pauta. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer também pelo adiantamento. A Morgana vai precisar sair mais cedo, então perdeu. A gente queria primeiro, na verdade, falar do abono de fonte. A gente pode. Foi uma solicitação da reitoria, né, que as faltas fossem abonadas durante o período da semana passada inteira. A gente também fez um levantamento com os estudantes, porque a gente sabe que muitos estudantes aqui precisam do auxílio, precisam da bolsa, permanência, ou até a bolsa de situação
pelo Google Fotos mesmo, não conseguimos colocar em anexo, mas a gente pode mandar depois. A gente recebeu 90 respostas de pessoas que foram diretamente afetadas, que não conseguiriam estar aqui. Então a gente solicita que seja votado agora em conselho o abono dessas faltas nesse período de 11/9 a 15/9, em decorrência desse atraso de bolsas. A gente queria aproveitar para dizer que nós estamos em contato com a atual reitora para saber se esses atrasos vão acontecer. A gente quer que eles não aconteçam, né? A gente precisa de uma data, a gente precisa que a UERJ tenha uma data para o pagamento dessas bolsas, pelo menos uma referência ali, para que isso não volte a acontecer. Eu tenho uma dúvida só, eu acho muito difícil que as faltas sejam abandonadas, é um absurdo essa situação, é degradante. E eu gostaria de saber o seguinte, a gente vai fazer esse abono generalizado para todos os alunos ou exclusivamente para aqueles que dependem dessa bolsa? Essa é uma dúvida. A gente não tem assim, como saber quem é, então talvez seja o ideal fazer generalizado. Eu acho que ideal é uma generalização. Não, eu particularmente prefiro que seja generalizado. Uma semana, né? Sim, é um período. Mas é receber, não? Sim, recebemos na própria sexta-feira. Ao longo do dia foi caindo primeiro as bolsas de extensão, depois auxílio. E as próprias bolsas docentes e técnicos também. As próprias bolsas dos docentes de pesquisa e dos técnicos, ProTec, também estavam sem pagamento. Todos os tipos de bolsa UERJ. E aí, na sexta-feira, elas começaram a ser pagas. Qual é a argumentação para isso, para esse atraso? Agora não sabemos. Não há. O lado misterioso. O governo não repassou, depois. Tá bom, obrigada. Foi aprovado, gente? Aprovado, claro. Obrigada. Então, a gente volta aqui para o primeiro ponto da transferência interna. A gente queria, na verdade, formalizar um registro. A gente recebeu diversas exatamente, um registro de indignação dos discentes da letra de não abrir o processo de transferência interna para o ano que vem. É uma demanda do DALB, a gente traz desde os conselhos departamentais que a gente fazia na pandemia, mas a gente entendia que no momento não tinha processo de transferência interna da UERJ, mas agora esse processo foi retomado para o ano que vem e a letra de não abrir o processo de transferência interna. A gente tem muitos estudantes que querem fazer essa transferência, tanto da letras quanto de fora que querem vir para cá, e a letra de não abrir o processo. Então, esse caso da transferência interna foi um susto também para a gente e acho que vamos conseguir reverter. O que aconteceu? Chegou uma CI na época de férias dos professores, eu estava de férias, os coordenadores de graduação estavam de férias e, como o Janaína explicou, a gente tem muitos funcionários novos, né? Essa CI, ela foi vista, ela foi retirada do SEI e encaminhada. Né? Era CI para a gente manifestar o número de vagas de transferência externa, de transferência interna. Só que ela foi encaminhada para o e-mail de quem não precisava receber. E aí a secretaria ficou sem receber. Porque na verdade o que acontece muito quando as pessoas não sabem onde mandar as coisas, elas mandam para mim, geralmente. Vocês fazem isso? Olha aí, eu vou gravar. E aí eu não vi, Janaína viu depois, e aí os técnicos não receberam. Davi não chegou a receber, porque ele captou isso no e-mail todo lá da coordenação de graduação, ele não recebeu. Então, nós fomos surpreendidos, né, com a fala do Kleber, na verdade, ele procurou, falou, Naira, a gente decidiu não abrir. A gente decidiu não tá. A gente está esperando ansiosamente, inclusive porque foi um pleito dos alunos lá em 2019 de aumento de vaga, de transferência interna, porque nossos alunos normalmente, a transferência interna aqui é interna mesmo, é dentro do INE, não é do direito para cá, às vezes tem um de física, né? O pessoal de física gosta de fazer transferência para cá, mas aí às vezes tem, mas
Um negócio impressionante. Mas geralmente é aluno que quer migrar de habilitação, né? Então os alunos estavam muito ansiosos, esperando por esse processo. O Davi recebia muitos e-mails pela coordenação de graduação e dizia: ainda não tem processo, a UERJ ainda não abriu o processo, porque o processo não é mais feito pela unidade, né? Ele é todo encaminhado pelo setor de divisão de normas, PR1, não sei se o DESEA tem nome nesse processo, não sei. Mas é PR1 e a seção de normas. E aí, quando o Kleber falou, a gente tentou acionar primeiro a divisão de normas. O Kleber entrou em contato, o Kleber, que é o nosso chefe de secretaria de graduação, entrou em contato com o técnico de lá. Eles falaram, a gente foi fazer um estudo, né, e lá estávamos eu e o Davi e o Kleber, coordenador de graduação. A gente fez um estudo rápido, olhando os últimos semestres na secretaria e tentamos esse contato com esse servidor. O servidor falou: olha, realmente vocês perderam o prazo, não tem como incluir vocês. E aí a Janaína conseguiu falar com o Ricardo Barros, que é o pró-reitor em exercício da PR1, né, pró-reitor de graduação em exercício. Ricardo Barros então disse pra gente: faz então o processo. Isso foi esse final de semana. Então nós trabalhamos no sábado, eu lembro até televisão da manhã, obrigada, e trabalhei junto com o Cléber, Janaína em contato com o Ricardo Barros para me ajudar. Fizemos as normas complementares do ILE, porque não era só indicar vaga, tem que ter normas complementares, umas 4, 5 páginas. Fizemos as normas complementares. Depois eu vou ter que conversar com vocês, por favor, não me batam. Eu escolhi as datas lá que eu achei que eram mais prudentes, né? E o número de vagas a gente conseguiu fazer uma ampliação. Sobretudo, a gente tentou fazer um estudo mais radical para português de literaturas, porque à época, em 2019, o pleito dos alunos era aumento de vagas em português de literaturas. Então a gente conseguiu ampliar para 6 no primeiro semestre e 8 no segundo. Essas transferências internas, elas não impactam tanto a gente, porque são os nossos alunos que já estão nas nossas turmas, eles só vão migrar né, e eles têm que ter 20% do curso, então teoricamente eles podem ser isentos do primeiro período, né? Eu acredito que funcione assim. Então a gente conseguiu aumentar para 35 vagas no primeiro semestre e 28 no segundo. É vaga dessa, né? Eu peço desculpas ao Conselho Departamental e aos professores, porque a gente não conseguiu entrar em contato com ninguém. A gente fez isso no final de semana. Isso teria que ser feito de outra maneira. Isso teria que passar pelos coordenadores de curso, ser aprovado. Mas a gente fez a toque de caixa com um estudo dos alunos que a gente foi perdendo ao longo dos semestres, né? E vendo quantidade que a gente teria que ter em turma e a quantidade que a gente tinha realmente. E chegamos ao quantitativo. Então nós enviamos essas normas complementares à PR1. Isso está hoje na sala da reitoria para assinatura, e eu ainda não sei o desfecho. Eu acredito que o desfecho vai ser positivo. E a gente recebeu via SEI uma indicação de que a gente tem que fazer a divulgação dessas normas complementares pela unidade. Então não sei se isso é sinal de que eles já incluíram a gente ou não. Então, o que a gente fez? A gente fez um movimento para reparar esse problema, que a gente pede desculpa por ele, né? Foi um problema de comunicação, uma falha de comunicação interna, não tem nada a ver com a PR1, nada disso, e a gente fez todo esse movimento de reparação, e já foi avaliado pelo DEP, o DEP de operações já fizemos, foi avaliado pelo DEP, pela PR1, está agora só faltando a assinatura da reitoria, então a gente acredita que vai funcionar. Então, é isso, gente, desculpe, eu sei que foi... quase todo mundo tem um ataque no coração, inclusive nós, né? Mas a gente espera ter contornado o problema.
pelo empenho de vocês no final de semana para correr atrás disso, porque a gente sabe que a longo prazo isso afeta a vida de quem está aqui, quem, enfim, por inúmeros motivos quer trocar e não poderia fazer isso. Mas obrigada pelo empenho. Até no final de semana a gente tentar reverter a situação. E nosso terceiro e último ponto é a nova data da nossa Semana Acadêmica em Lima Barreto. A gente optou por postergar para a semana do dia 23 de outubro, para uma melhor organização, vai ser um evento bem grande. Então a gente conta com a colaboração de vocês, quem quiser pode participar. A gente pede também que vocês tenham, assim... Então, a gente resolveu mudar a data, até porque a nossa antiga data caía no meio da semana do CONELP, no meio da semana do evento de Neolatinas. Ficaria muito complicado, os alunos ficariam muito divididos em qual evento ir. E a gente quer fazer um negócio grande, né? A gente quer fazer uma semana inteira, a gente quer mobilizar os alunos, ser um evento da letras, né? A Semana de Lima Barreto, também falar de Lima Barreto, mas mobilizar principalmente falando sobre literatura. A gente vai ter várias temáticas, a gente convidou diversos professores, inclusive a Hereda também vai estar presente, né, na nossa mesa de literatura latino-americana. Mas a gente também vai ter um grande sarau no final para os alunos também poderem se mostrar artisticamente, porque esse movimento falta aqui na letra, né, a gente tem pouco dessas movimentações. E também vai ter, a gente ampliou a questão da apresentação de trabalhos, porque aqui na letra a gente também tem poucas oportunidades para os alunos graduandos apresentarem seus trabalhos, mostrarem suas pesquisas, trocarem entre si, né, que a gente acha isso importante, e movimentando também a divulgação científica, a troca, esse lugar entre os alunos e os professores. Então mudamos a data e pedimos assim, viemos trazer isso também por consciência do CD, para mobilizar, para conscientizar, enfim, e aí depois vai rolar aí as divulgações, né, direitinho, os formulários. Mas quem tem também orientando, enfim, pode... A inscrição aberta de inscrições? Vai apresentar trabalho? Sim, a gente vai inclusive reabrir, eu já reabri. Já reabriu, vai ter 30. Tem pagamento? Não precisa. Não precisa. Então quem tem aí também suas turmas, suas respectivas turmas, deve ser no horário majoritariamente à tarde, né? A gente também traz aqui essa nova data para pedir a colaboração de vocês, porque algumas mesas e algumas palestras serão no horário de aula. Então, assim, nessa semana específica, quem puder se sentir confortável, a gente nesse primeiro momento não vai pedir uma boa de falta para essa semana, que é um evento grande, mas é um evento que a gente está experimentando ainda como é que ele vai se dar, sendo feito em outubro, a gente vai ver como é que estão essas coisas. Como é que ele vai funcionar. Consideração ao fato de vocês terem mudado a data do evento de vocês, levando em conta os eventos da Joneio e do CONELP, eu como docente, me sinto obrigada a liberar meus alunos para participar do evento. Porque é uma retribuição mínima. Eu só fico o link para a gente também, se a gente coloca a comunidade. Sim, porque a gente vai mandar para a gente, tá? Sim, a gente vai, depois de fechar, essas inscrições para a comunicação oral, a gente vai mandar um link de inscrições. Não, mas a questão da inscrição, para a gente também incentivar os alunos. Então, a gente vai mandar das comunicações. Das comunicações, tá? A gente manda os links, porque a gente incentiva os alunos a participarem, tá? Então a gente vai mandar para o Ismael. Faz isso. As inscrições para comunicações são até quando? Até dia 30. Dia 30. A gente vai mandar, então, já que a gente está se falando, vai mandar para a divulgação do INE, mas vamos publicar também no e-mail que já rola no CD, todas as informações direitinho, para vocês terem um acesso mais rápido. Não havia como também incentivar mais a publicação, Pode ser da pós-graduação. A gente falou aqui da graduação. Também pode, né? Porque a ausência de espaço, né? Tem Saguer, tem outros movimentos, mas pós-graduação também está liberado. A Isabel está dando uma ideia. É que é para a gente poder fazer para o ele até como uma forma de incentivo, bancar uma publicação disso. Os trabalhos apresentados. Sim.
Inclusive, aí a gente teria até que ter uma parceria dos professores, né? Para ter Isso, uma que entraria como publicação. coordenação de trabalhos, unicamente. Seria muito legal. Depois que vocês toparem, porque vocês sabem que o dinheiro é de vocês, né? Aí, se vocês toparem, a gente podia conversar se os departamentos querem fazer essa publicação em conjunto, e se a gente consegue um incentivo um pouquinho de cada departamento, Pode ser. de verba. O que vocês acham? A gente pode, né? Receberam aí uma verba boa de IFOM, acho que dá para cada um colaborar um pouquinho. É porque o foco dessa primeira grande salve, né, é em literatura, mas todos os departamentos queiram participar, para a gente é maravilhoso. Professor, É, exatamente, com certeza. olha, fecha a publicação e a gente faz a pesquisa de preço e rateio os departamentos. Com certeza. Muito obrigada, gente. Obrigada, Luísa. Obrigada, Morgana. Então a gente vai dar continuidade à ordem do dia, chamando o CUT, professora Ieda, chefe do departamento de CUT. Boa tarde. Eu tenho alguns pontos e eu queria pedir licença para acrescentar, né, mais 2 pedidos de afastamento que eu entendi que não eram necessários por serem aqui no estado do Rio, mas a professora Janaína pediu para acrescentar, então, além dos pontos que vocês receberam, eu vou colocar mais 2 pedidos de afastamento. Eu começo pelo setor de Brasileira, justamente por onde vou ter que acrescentar os 2 pedidos. O professor André Luiz de Freitas Dias solicita aprovação para atividades externas remuneradas contratadas antes de sua posse, em conformidade com o artigo 10º, inciso 1 da Resolução 5 de 2019, que consolida normas e critérios do regime de DE. As atividades são: membro do júri intermediário do Prêmio Oceanos, com duração prevista até 22 de outubro de 2023, palestrante em evento promovido pela instituição Loren, organizada pela Loren América Latina, na mesa Entre as Línguas Maternas, Avoengas e Oficiais, ateliê aberto, Brasil, Moçambique e Suíça, a ser realizado no dia 10 de novembro de 2023 em regime online. A oficina, no ciclo de oficinas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em regime online também, no período compreendido entre 27 de novembro de 2023 até 1 de dezembro de 2023. Nenhuma das atividades oferece prejuízo à sua atividade docente. O professor André Luiz de Freitas Dias solicita também afastamento para participar da 14ª Semana Acadêmica de Letras da UFSC, na qualidade de palestrante, compondo a mesa Afrografias, no período de 18 a 22 de setembro de 2023. E o mesmo professor pede também afastamento, que não está aqui, tá? São os 2 que eu estou apresentando, afastamento para participar do evento Exu em Cena, Teatro Encruzilhada e Tradução, na qualidade de palestrante na Universidade Federal Fluminense, no dia 17 de outubro de 2023. E o mesmo professor também solicita afastamento para participar do Laboratório de Tradução na qualidade de oficinante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 2023. Ainda não, vou mandar. Sim, faltam essas 2. No setor de comparada, o professor João César de Castro Rocha solicita aprovação do pedido de afastamento para o evento Crítica e Crises em Las Américas, Sociedade, Naturaleza, Exclusiones e Resistências, a ser realizado no Chile, no período de 2 a 5 de outubro de 2023, com pagamento de diárias. E também para o Seminário Internacional Machado de Assis, a complexidade de um clássico, de 19 a 21 de outubro de 2023, também com pagamento de diárias. Além do evento, ele fará uma palestra no dia 23, logo após o evento, então, na Universidade Roma III, e participará da reunião para tratar de um futuro convênio entre a UERJ e esta universidade. Do setor de teoria,
A professora Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo Souza, do setor de Teoria da Literatura, solicita a aprovação do afastamento PROCAD previsto para o semestre 2024.1 para estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, sob a supervisão da professora doutora Cecília Almeida Salles. O professor Júlio França fez o parecer do departamento, que foi aprovado dia 5 de setembro. Toda a documentação já foi enviada por e-mail e eu devo fazer a leitura do parecer, é isso? Sim. Mas depois você puder. Quando você denunciar a passa, não outro. Eu acho que tem estou conversando aqui com a Eva, gente, porque normalmente para o caso a gente tem que ler o parecer. Geralmente a gente lê o parecer do CD, né? Feito por um membro do CD. Mas aí ela poderia depois ratificar o que o Júlio, o parecer que o Júlio já fez, ela mesma, né? Ou alguém assinar, né? Porque eu acho que tem a assinatura do membro do CD no parecer. Então a gente vai ler o do Júlio, né? E depois eu verifico o trâmite direitinho. Parecer sobre o projeto de pós-doutorado da professora doutora Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo para afastamento por licença sabática de fevereiro a julho de 2024 pelo Programa de Capacitação Docente da UERJ. O plano de trabalho da professora doutora Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo, intitulado A Poética do Colecionador nos Retalhos de Lima Barreto, tem por objetivo central investigar a singularidade dos processos de criação do escritor Lima Barreto a partir da leitura analítica de seus cadernos, chamados retalhos, que consistem em um conjunto de anotações manuscritas, coleção de recortes, de jornais seguidos de observações críticas e de rascunhos de obras literárias que se encontram em seu acervo, guardado na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional. Trata-se de um desenvolvimento e de um aprofundamento natural das pesquisas que a professora vem realizando nos últimos anos no âmbito da graduação e da pós-graduação do Instituto de Letras da UERJ e representará uma valiosa contribuição à fortuna crítica do escritor carioca. A pesquisa será supervisionada pela professora doutora Cecília Almeida Salles, pesquisadora com vasta experiência no campo de estudos sobre os processos de criação, e se desenvolverá junto ao Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no período de fevereiro a julho de 2024. O plano de trabalho apresentado pela professora Carmen é coerente e consistente quanto aos objetivos propostos, metodologia a ser empregada, cronograma de execução e bibliografia e expressa plenamente a adequação da pesquisa à produção acadêmica de sua proponente, o que pode ser confirmado por sua produção em periódicos especializados, capítulos de livros e participação em eventos científicos, conforme indicado em seu currículo Lattes. No entendimento de que a pesquisa proposta consiste em contribuição original e relevante para os estudos literários e de que os resultados a serem alcançados serão revertidos na atuação da docente pesquisadora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, recomenda-se às instâncias competentes a concessão da licença pleiteada. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2023, professor Júlio César França Pereira, professor associado de Teoria da Literatura, matrícula 34.678. Ok, obrigada. A professora Ieda Magri solicita aprovação para atividades externas remuneradas em conformidade com o artigo 10º, inciso 1 da Resolução 5 de 2019, que consolida normas e critérios do regime de DE. As atividades são participação no júri de ensaios da revista Serrote, em setembro e outubro de 2023, participação na Feira de Livros de Jaraguá do Sul, nos dias 28 e 29 de outubro, final de semana,
resenha para a revista Megafauna, de setembro, pós-fácil de um Congresso de Literatura de César Aira para a editora Fósforo, em outubro, e participação na Festa Literária de Chapecó, nos dias 11 e 12 de novembro, também um final de semana. Nenhuma das atividades oferece prejuízo à sua atividade docente. O professor Nabil Araújo de Souza pede aprovação do afastamento para participação no evento Poéticas de Produção na Literatura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, que acontecerá no período de 10 do 10 de 2023 a 11 do 10 de 2023 na cidade de Salvador, Bahia. E também no 27º Seminário de Teses em Andamento do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, que acontecerá de 18 do 10 a 20 do 10 de 2023 na cidade de Campinas, São Paulo. O professor Nabil Araújo de Souza pede também a aprovação do Acordo de Cooperação Específico UERJ-RN 2, vou ler em português, tá, gente? Ou então pedir ajuda para a Laura. Conforme documentação anexa. Os coordenadores do acordo são o professor Nabil Araújo, da UERJ, e a professora Meirelle Garcia, da Universidade RN 2. O acordo específico prevê um plano de trabalho interinstitucional a ser executado no âmbito do Departamento de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura do Instituto de Letras da UERJ e do Departamento de Português da Universidade RN 2, através de uma parceria entre o Grupo de Pesquisa Retorno à Poética, do CNPq, e a equipe de pesquisa Interlinguagem, Memória, Identidade e Território, eixo pesquisa sobre os espaços hispanofalantes e lusofalantes. Os referidos grupos de pesquisa compartilham o interesse pelas subjetividades literárias nos espaços da lusofonia, mais especificamente pelos processos de criação de imagens do outro e de si nos discursos narrativos, poéticos e teórico-críticos lusófonos, na perspectiva de uma tradução intercultural constitutiva de identidades e alteridades no âmbito das literaturas nacionais em língua portuguesa, com ênfase na literatura brasileira. Geral do nosso departamento, porque no último mês nós tivemos muitos problemas de fluxo de pedidos, os pedidos que são aprovados aqui no CD e depois ficam perdidos e não foram resolvidos, enfim, até hoje, um mês depois, alguns afastamentos aprovados lá ainda não foram, não tiveram ainda aprovação nas outras instâncias da UERJ. Então, eu conversei com a Naira e acho que deveria estar registrado no CD, por isso que eu trouxe, de que quando da abertura dos processos aprovados no CD, eles sejam enviados para nós, quando a gente pede, para mim como chefe do departamento, mas com o próprio professor também, os referidos números como resposta ao e-mail que os encaminhem em cópia para o professor, então, né? Bem como que se acuse recebimento dos devidos documentos com sua conferência, de modo a evitar atrasos e mal-entendidos. Eu coloco isso porque realmente eu mandei muitas vezes nesse período e ficaram perdidos e ninguém sabia onde estava. Não é que ninguém sabia onde estava. Eu acho que o Gilberto não recebeu, ou se perdeu no meio do caminho, enfim, eu enviei, mas não deu prosseguimento. Então eu pensei em organizar, eu mesma me organizar melhor e mandar, eu até ia perguntar isso para ele hoje, porque eu imaginei que estivesse aqui, e mandar cada pedido de cada professor separadamente,
eu mandava assim, todos os pedidos aprovados, tudo junto, e aí um era feito e outro não. Então eu pensei em mandar aqui, como eu falei, um e-mail encaminhando o pedido do Nabil, outro do João César, outro da Carmen, um único documento com tudo junto, já pronto, e aí seria mais fácil me devolver cada um dos e-mails dizendo qual é o processo e tal, né? Eu achei que talvez fosse um jeito de organizar melhor esse fluxo, mas não sei se vocês concordam, se ele concorda, se a direção concorda. Concordo plenamente. Eu agradeço a você, ao CUT, por trazer esse ponto. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes com a Secretaria de Departamento Pessoal, todo mundo trabalha ali na área da direção de Secretaria de Departamento. Para quando receber, acusar recebimento e para quando para as pessoas saberem que pelo menos está em andamento, né, o processo, e depois, quando o processo for incluído no SEI, para mandar o número do processo para os professores acompanharem. Então, eu acho que essa fala no CD reforça esse pedido, eu vou levar, vou dizer que isso foi colocado aqui, vou levar isso aos técnicos da Secretaria de Departamentos e da direção, né? Mas a gente tem tido realmente, antes de comentar sobre isso, a Ieda é incansável, né? Eu vejo lá, eu acompanho todos os e-mails dela, ela me marca também. Aí eu vou lá e pergunto o técnico que está fazendo aqui. E aí, mas ela é incansável, ela faz esse trabalho pelo departamento, né? Você poderia inverter, o professor manda de marca. Exatamente, gente, esse povo tem uma sorte que tem a Ieda lá, na vida deles. Aí encaminham tudo, ela encaminha todos. E aí o professor tem que encaminhar. E aí o Gilberto se comunica com o professor. E eu vou falar, marca, quando responder, responde para todos. Né? O para todos, não responder. Porque às vezes ele responde para você. E aí o professor está em cópia. O professor fica sem saber. Então, assim, uma coisa que tem que organizar, mandar isso que você falou. Né? O ideal é que seja um e-mail por processo. Né? O professor manda com cópia para você, porque você assina e tal. Se quiser mandar para mim, esse início para a gente ver se vai emplacar. Cópia para mim também. E aí, o Gilberto depois manda para todos, né, resposta para todos com o número do processo. Mas uma coisa tem acontecido que aí também livrar um pouco o Gilberto, coitado. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão pedindo afastamento com diário e passagem, porque a gente teve uma plus, assim, né, na diário e passagem, a UERJ estava liberando, então todo mundo está pedindo para dar, claro. E aí é uma documentação enorme, que a gente às vezes tem um mês para fazer de todo mundo. Então, se for pedir diário e passagem, o ideal é pedir por 2 meses, eu sei que nem sempre dá, porque a gente fica esperando carta de aceite. Mas assim, vira um caos. Hoje talvez não tenha vindo, porque ele falou que ia passar lá embaixo, no SGP. A gente teve um processo, a Marcela, acho que ela me libera para falar aqui, que ela ficou assim, semanas indo na secretaria, o Gilberto não estava entendendo o que estava acontecendo, e no final das contas, eles estavam implicando com os tipos de... implicando não é a melhor palavra. Formulário. Então, está acontecendo, né, uma exigência maior para aprovação de afastamentos e liberação de diários e passagens. Tem formulários ou cartas de aceite que às vezes não tem o nome do professor, tem um que não tem o nome do evento, tem outro que não tem a data do evento. Então, eles fazem a checagem desses documentos e dizem, esse documento não serve. Só que é um documento que o Congresso enviou para o professor. Então, o que precisa ser feito nesses casos? Um despacho. No processo dizendo, não, carta de aceite, documento tal. Está sem a data que é tal, tal. Né? O nome do professor. Ou seja, tem que explicar tudo, o despacho dos processos estão todos voltando. Porque eles estão implementando uma rotina nova. Então, o que aconteceu? A gente pede com 1 mês de antecedência para confeccionar a ata, montar processo. Vai errado, os processos voltam. E
e o professor tá prestes a viajar e não consegue a passagem. Esse da Marcela talvez a gente vá conseguir, que ela fez com mais antecedência. E a gente foi, ela mesma foi super, fez isso com a FIO, pediu dica para a Acter, que já estava mais acostumada, lá da especialização. E aí a gente fez tipo um parecer, né, um despacho. E o pessoal da passagem disse que está só esperando isso. Então, assim, é um processo que causa vários problemas. O ideal é a gente tentar... Eu mesmo, o Gilberto me falou, tem 3 dias que meu processo de passagem voltou. Diário passagem. Até hoje não consegui olhar. O meu é semana que vem. Eu falei, Gilberto, chama lá. Vambora, não dá tempo. E aí, mas assim, o ideal é tentar, também fiz em cima, o ideal é tentar uns 2 meses antes. Mas isso que a Eda está falando é fundamental. A gente precisa organizar essa rotina. Obrigada. Vou passar a palavra então à professora Poliana, chefe do departamento LAG. Boa tarde a todas, a todos, todes. Também no meu caso, vai haver 2 pedidos só, 2 solicitações que não vão aparecer aqui na tela, mas que eu já encaminhei para a Naira, né? E a gente vai incluir aqui. Tanto do setor, então, de literatura inglesa. Vamos lá. Professora Marcela Santos Brígida solicita aprovação para escrever o texto de orelha de Constelações, uma coleção de ensaios de Sidney Case, para a editora Relicário. Trata-se de um trabalho remunerado. O segundo ponto, a professora Fernanda Medeiros solicita aprovação para a confecção de resenha para o jornal O Estado de Minas. Trata-se também de trabalho remunerado. A professora Fernanda Medeiros também solicita afastamento para participação no 37º ENAMPOL, né, que vai acontecer no período de 3 a 5 de outubro de 2023, no Instituto de Letras da UF, Campus Graguatá, Niterói. Então, o 4º ponto, observando o artigo 5.7 da Resolução 3 de 91, o setor de literatura inglesa solicita aprovação de afastamento ad referendo para a professora Marcela Santos Brígida, que realizou atividades de pesquisa e de participação em eventos culturais de interesse do departamento entre os dias 1 e 22 de junho de 2023, conforme parecer referendado pelo setor. Eu queria falar algumas coisas sobre esse ponto, gente, mas não posso falar muito. É o seguinte, esse é um caso que a gente precisa resolver e a gente tem que ter um conhecimento maior da SGP como fazer. Tá? A gente teria que montar um processo, mas é um processo que não tem, por exemplo, folder, carta de aceite. Esse processo todo mundo voltaria para a gente, né? Porque foram atividades culturais. Essa coisa do ad referendo, como é uma viagem internacional, o ad referendo, a rigor, é para o processo não passar pelo trâmite completo. Né? Se fosse uma viagem nacional, a direção é a carta de direção, a direção assinaria. Uma viagem internacional passa pela reitoria. A reitoria teria que assinar um processo. A gente teria que fazer um processo, que seria um processo que não segue os mesmos moldes do afastamento que a gente está acostumado, que é normalmente para evento, e passaria para a reitoria. Então, ainda que a gente desse uma aprovação retroativa de referendo, eu não sei do que valeria a gente fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu combinei uma conversa com o técnico que trabalha na SGP, para a gente saber a melhor forma de encaminhar. E eu vou chamar a Marcela, eu sei que ela precisa já do Davi também, e o Davi, o convite estendido ao Davi, para a gente marcar uma reunião para conversar com o que a gente pode resolver. Tá? Aí eu gostaria de pedir para a gente retirar o ponto, mas não que ele não possa voltar. Depois que ele souber fazer melhor, pode ressurgir. Tá bom? Obrigada. Tá.
Obrigada, Naira. E aí eu vou incluir aqui o ponto 5, que é o ponto do professor Davi. Professor Davi Pinho solicita afastamento para participar como avaliador externo de banca examinadora do programa de pós-graduação em estudos literários da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 2 de outubro de 2023. Obrigada. Então agora vamos para o setor de literatura norte-americana. A professora Maria Aparecida Salgueiro solicita afastamento para participação também no 37º ENAMPOL, no período de 3 a 5 de outubro de 2023, no Instituto de Letras da UF, em Niterói. A professora Vanessa, não sei como ler, Chacone, obrigada, solicita afastamento para participação do 37º encontro, também no ENAMPOL, né, no período de 3 a 5 de outubro, no Instituto de Letras da UF, em Niterói. Indo agora para o setor de inglês, a professora Janaína Cardoso solicita afastamentos para participar das seguintes atividades. Da banca de dissertação da aluna Ana Caroline Braga, orientanda da professora Adriana Nóbrega, na PUC-Rio, no dia 20 de setembro de 2023, 14 horas. Ela quer também solicitar a participação no 37º ENAMPOL, nos dias 3 a 5 de outubro deste ano, com a apresentação do trabalho Docentes de Línguas no Sul Global, promovendo pesquisas cada vez mais críticas, e também a participação do GT de Formação de Educadores da Linguística Aplicada. Ela também solicita a aprovação, né, do CD para participar da mesa de abertura do SAPIO Linguagem e do 5º Seminário de Egressos do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na UF, no dia 23 de outubro de 2023. O segundo ponto é da professora Patrícia Costa, que solicita autorização para participar da mesa redonda Letramentos Humanos, Línguas Estrangeiras em Ativismo, na defesa dos direitos humanos, a ser realizado no ciclo multidisciplinar CEPEX 2023, no Cefet Rio, no campus Maria da Graça, no dia 18 de outubro deste ano. Tá? E agora eu queria só incluir mais um pedido, então, solicitação do setor de alemão, que é uma solicitação minha. Então, a professora Poliana Arantes solicita pedido para afastamento, para participar como coordenadora de GT, também no 37º ENAMPOL, que acontecerá de 3 a 5 de outubro de 2023, na Universidade Federal Fluminense de Niterói. Passo. Obrigada. Então agora chamo a professora Isabel. Alguém poderia fazer a gentileza de passar os slides? Obrigada. Poliana levou a fala. Eu vou passar os slides. Vou passar o. Obrigada. Então, Cláudia nos ajudará aqui com os slides. Vou passar a palavra à professora Isabel Arruê, chefe do MECO. Eu tenho 3 pedidos de solicitação de aprovação de comissão de admissibilidade do processo de promoção a professor titular. São 2 referentes da professora Márcia Regina de Faria da Silva, porque ela tem 2 matrículas. Ela tem a matrícula 33928, dígito 3, e ela tem a matrícula... Isso, eu comi aqui. Botei no slide e marquei no meu. Tudo bem. Então, a banca seria a mesma. Então, são 2 bancas para a mesma professora. E a banca... E quem está pedindo também é a professora Fernanda Lemos de Lima, matrícula 321786, uma matrícula só. Por que eu estou juntando tudo? Porque a banca é a mesma. Então, só para facilitar o trabalho, para a gente ser mais ágil. A Deise Quintiliano Pereira, professora titular do Instituto de Letras, de Léo Latinas, professora Magali dos Santos Moura, de Anglo-Germânicas, e o professor Roberto Císelo, seria o presidente da comissão. Aprovados 3? Aprovados.
E o setor de japonês pede autorização de afastamento para intercâmbio nos períodos de 23/2 a 24/1 para os alunos do curso de letras português e japonês. Então, lista Aline Cardoso Aires Mendes, Universidade de Kanazawa, matrícula 2019 20634211. Júlia Miranda de Assis, matrícula 2019 20562711, mesma universidade. Anderson Vasconcelos Pereira, matrícula 2020 0570-411, Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Bárbara Bela Carvalho dos Santos, matrícula 2019 20563411, Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. E Rafael da Costa Palma Cabral, matrícula 2019 20563311, Universidade também de Estudos Estrangeiros de Tóquio, ok? Aprovado? Obrigada. Passo a palavra à professora Séries Carneiro, subchefe do Departamento de Língua. Boa tarde. O departamento solicita as seguintes aprovações de afastamento: da professora Marina Augusto, para apresentação dos trabalhos intitulados Antecipação de referentes em DPs complexos com relativas preposicionadas, primeiros resultados, e a compreensão de sentenças de alto custo em contexto escolar diferenciado pela pandemia Covid-19, no 13º Congresso Internacional da Abraim, que será realizado nos dias 30 de outubro a 3 de novembro, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E o professor João Paulo Nascimento, para apresentação do trabalho intitulado Evidências de Representações Cognitivas na Gramática Diassistêmica, no caso de... E aí, no Construction de Língua de Aprendizes de Português Brasileiro Falantes de Inglês, no 13º Congresso Internacional da Abraim, a ser realizado nos dias 30 de outubro a 3 de novembro, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Da professora Séries Carneiro, para apresentação do trabalho intitulado A Mídia na Análise do Discurso, sobre a produção de um inventário digital, no 11º SEAD, a ser realizado na Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Recife, entre os dias 6 e 10 de novembro de 2023. Aprovação de colaboradores esporádicos, de colaborações esporádicas da professora Isabel Rodrigues em atividades remuneradas de prestação de serviços, de acordo com o artigo 10 da Resolução Consumo número 05/2019. Descrição sigilosa, período total de 14 dias, de 31/7 a 4/8 de 2023 e de 8 a 16/8 de 2023. Você falou alguma coisa a respeito? Não? Tá bom. Então, obrigada. Então, passo a palavra à chefe do Departamento Livro, professora Cláudia Morim. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todas, todos e todos. Acho estranho ainda falar todos, mas vamos em frente. Faz parte, a língua vai se transformando, né? Eu tenho, são 3 solicitações de literatura portuguesa, mas vou acrescentar mais uma do setor de língua portuguesa, tá? Que foi, nós fizemos a consulta hoje pela manhã, já tinha consultado a Naira, ela falou que eu poderia acrescentar. Então, departamento e o setor de literatura portuguesa. O professor Henrique Marques Amin solicita aprovação para integrar a comissão julgadora do Prêmio de Literatura Afrofuturista Conceição Evaristo, da Fundação Cultural Palmares. Haverá prolabore. A professora Regina Michele solicita afastamento para participar do 7º Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, Mudanças em Movimento, em Ouro Preto, entre os dias 6 e 8 de dezembro,
quando fará a coordenação do eixo temático 5, literatura infantil e juvenil e as múltiplas linguagens, e apresentará a comunicação, metamorfose e narrativas contemporâneas, do Cara, de Felipe Barbeau e do Fabienne de Saint-Juan, que é assim citado. Terceira solicitação de literatura portuguesa é a solicitação de afastamento do professor Eduardo da Cruz para participar do 29º Congresso Internacional da Abraclip em São Carlos, São Paulo, entre 24 e 29 de setembro, no qual apresentará a comunicação intitulada Maria da Cunha no Brasil, uma poetisa que amava mulheres. Então eu acrescento agora a solicitação do professor André Mendes Conforte, da língua portuguesa, né? Ele solicita autorização para ministrar o curso por uma estilista da canção no Liceu Literário Português, por via remota. O curso se dará em 5 módulos, 5 dias, né? De 2 a 30 de outubro do ano corrente, e haverá percepção de prolabore. Claro. E-mail já passou, né? Então, também representação técnica administrativa não teve pontos. Alguém gostaria de acrescentar algo nos assuntos de interesse geral? Só uma lembrança, semana que vem tinha mais de 100 Ai, presença, isso, gente, importante. E até convidar também os alunos a participarem, ver, flexibilização de presença, porque vários vão estar apresentando projetos. Nos parabeniza vários colegas que foram convidados para a apresentação presencial, vão concorrer ao prêmio, né, da semana de graduação. Deixa eu falar. A professora Maria Isabel, que está concorrendo à reitoria, enviou um e-mail ontem, eu respondi a ela umas 8 horas da noite. Ela pretende vir ao INE para fazer a apresentação de chapa, né, junto com o vice. E aí eu disse a ela que a gente teve o CD hoje, ela disse que hoje não daria. Então eu informei a data do próximo CD, então talvez a gente tenha visita aí da professora Maria Isabel e até de outros candidatos, que está sendo gravado, fica aqui aberto, né, que estamos abertos a ouvir-los, né, os candidatos à reitoria, e teremos um ano para vir recebê-los. Era isso, gente. Eu agradeço muito por vocês que ficaram até o final, e agradeço demais, porque eu já tive uma mega assessoria, né, de Isabel, temos até café, palmas. Né? Fez esses slides. De Gabriel. E tão lindos. E tá uma coisa assim, eu achei um negócio de letras clássicas. Eu achei clássico. Tá. E aí temos também Gabriel e Carol nos ajudando aqui com as artes. E o ajuda sempre fundamental do Thiago na transmissão. Aí, Thiago. Então, muito obrigada.